Vamos iniciar aqui a nossa apresentação, o webinar com o pessoal da Hardbit, tá? A gente vai falar sobre lógica de programação com JavaScript, né? Poderia ser uma lógica de programação com C, poderia ser uma lógica de programação com Java, poderia, porque o objetivo daqui é entender o que é a lógica de programação, entender o que é o algoritmo, como se constitui o desenvolvimento, né, de um software. A gente vai tentar mastigar essas ideias aqui para a gente ter um entendimento melhor sobre o que é lógica de programação e algoritmo, né? Então, esse aqui vai ser os principais pontos da nossa discussão, tá? O nosso sumário. E a gente vai estar aqui, o nosso primeiro assunto introdutório, o que é um algoritmo, né? Logo em sequência a gente vai fazer criar um algoritmo. A gente primeiro vai entender o que é o algoritmo, qual é o conceito que está por trás. E a gente vai criar um algoritmo, né? De forma real. A gente vai entender o problema que se constitui para criar esses algoritmos, como as regras de criação existem, coisas pré-estabelecidas, né? Entendendo o problema vai ser o problema da fazendinha. A gente vai simular uma lógica, simular um problema, porque os desenvolvedores, né, eles são pessoas que pegam problemas do mundo real e transformam em códigos, né? No caso, dentro da sua máquina, dentro do seu computador, e aí ele resolve problemas, né? Com os softwares, né? A gente tem softwares para resolver problemas. Para fazer isso tudo, a gente vai entender o que é um array e no final a gente vai fazer o código na prática, tá bom, pessoal? Então a gente vai iniciar com o nosso primeiro problema da noite, né? Mas afinal, o que é um algoritmo? Eu tava vendo aí uma notícia esses dias aí na internet, na interwebs, que falava que tinha um algoritmo, que o cara desenvolveu um algoritmo, implantou numa rede social, era uma inteligência artificial dessas, assim, tipo Alex, alguma coisa grande assim dessas grandes empresas, e o algoritmo, ele começou a insultar as pessoas de forma, insultas raciais, né? E aí um cara perguntou, caraca, Alan, o cara falou pra mim, mano, mas como assim o algoritmo virou racista? Como assim o algoritmo teve uma ideia? Que o algoritmo é o C? Eu falei, não, cara, o algoritmo nada mais do que padrões, algoritmos são ideias, né? As pessoas confundem muito esse termo, é um termo meio clichê da internet, né? Algoritmo e física quântica. Pior do que esses dois é um algoritmo quântico, né? Que aí o pessoal adora. Mas o que é o algoritmo afinal, pessoal? O que é esse cara, esse carão, né? Então, para a gente entender o algoritmo, a gente vai fazer uma breve introdução à história da humanidade, né? Aí tu vai falar, porra, Alan, que isso, bicho? Você vai falar de algoritmo, só que você vai lá para o tempo das cavernas? É isso que você vai fazer? Sim, cara. É isso que a gente vai fazer. A gente vai lá para o tempo das cavernas, entender problemas. O que é um algoritmo? Né? O que é uma lógica para fazer um algoritmo? O algoritmo, você vai pegar um problema da vida real, né? Uma coisa que está acontecendo no meio físico, né? E você vai trazer para o papel. Né? E esse do papel vai para o computador. Então você tem um problema real e você tem a abstração do problema. Qual era o problema dos caras lá da caverna, né? Era para caça, a pesca, né? As atividades deles de caça eram baseadas no tempo, né? O cara tinha que saber quantos dias até chegar o próximo inverno, quantos dias até, né, a próxima safra, né? E o que os caras faziam lá com sua mente, né, primitiva? Que eu digo primitiva as ideias iniciais da lógica da humanidade. O cara foi lá, o sol subiu, né, e desceu e se pôs à lua. Toda vez que tinha esses dois movimentos, o cara marcava, igual o presidiário, né? Na parede, marcava. Foi lá, anotou, né? Diário de detento, Mano Brown, ele olhando lá, que estou mais um dia. E ele foi riscando igual aquele presidiário risca, e risca 5 pauzinhos, né? E traça. E o cara, o que ele fez?
Toda vez que subia o sol e descia, né, o dia percorria, ele marcava ali na parede. Isso é um algoritmo? Lógico que é um algoritmo. Isso é a lógica da programação, é a ideia básica dele que ele conseguiu transpor em linguagem matemática, né? Uma linguagem matemática primitiva, mas não deixa de ser uma linguagem matemática, abstrair uma ideia na parede, né? E o que seria a parede? Seria um banco de dados. Porque ali iam ficar os dados, ali ele ia poder consultar os dados. Opa, quantos dias se foram até da última safra de, sei lá, de cevada? O cara vai lá e vê, ó, tem 50 pauzinhos aqui, 50 dias. Aí, isso foi evoluindo. Isso é a base da humanidade. É a base do pensamento e da abstração. Foi quando nós viramos realmente criaturas que tinham capacidade de criar coisas, né? Pensar em coisas para pôr em prática, né? E isso é a evolução humana, galera. E beleza, a gente entendeu uma breve história, introdução à história da humanidade, correto? A gente entendeu sobre essa ideia primitiva que foi escrita lá no papel. Mas e aí, Alan? E aí faltam algumas coisas. A gente tem que entender, basicamente, que algoritmos são ideias da nossa mente, né? E essas ideias são transcritas, né, em um papel, né, são transcritas numa louça, ou você pode usar uma linguagem de programação para transcrever essas ideias. Porque computador, eles já existem há muito tempo. A gente tem no século XVIII, século XIX, minto, a gente já tem computadores analógicos resolvendo pequenos problemas. Os computadores existem. O Alan Turing, que trouxe essa ideia do computador moderno, das memórias RAM, dessa arquitetura Zona von Neumann, mas o que basicamente são ideias, e o computador é a máquina de realizar essas ideias, realizar esses cálculos dessas ideias. Mas essas ideias necessitam de quê? De linguagem, né? Ideias são traduzidas em linguagem. Tem uma ideia, né? Qual é a minha ideia? Eu vou marcar toda vez que o sol se pôr e o sol subir, o sol descer, eu vou lá na parede. Eu vou lá na parede e marco essa ideia, né, na parede, com uma linguagem. Qual é a linguagem? A minha linguagem é do tracinho. Eu sei que um tracinho significa um dia, né? Um tracinho, eu sei que 5 tracinhos significam 5 dias. É uma linguagem. E a gente tem linguagens modernas de programação. A gente hoje em dia também tem linguagens. E essas linguagens são iguais às linguagens dos seres humanos. Tem gente que fala inglês, tem gente que fala português, tem gente que fala russo, mas a linguagem, ela é formada basicamente de quê? De uma estrutura de sujeito, de um verbo e de um predicado. As ideias são iguais, porque a lógica é da mesma cabeça do ser humano. Entendeu, pessoal? Toda linguagem tem essas estruturas parecidas. E a gente vai usar aqui, na nossa apresentação, o JavaScript, né? Ideias são traduzidas em linguagens. Então, a gente vai utilizar o JavaScript para pegar uma ideia real, né? Uma ideia do dia a dia, para escrevê-la na nossa máquina, no nosso computador, para o computador realizar. Mas, primordialmente, a gente vai ter que resolver um problema real, entendeu? E a gente vai entender o que é. A gente entendeu o que é o algoritmo, tá bom, pessoal? A gente entendeu o que são ideias e agora a gente vai criar de fato um algoritmo. Para criar um algoritmo, a gente precisa de quê? A gente precisa de um problema. Algoritmos são criados a partir de problema. A gente tem um homem da caverna levantando todos os dias, filosofando nas estrelas e vendo lá o sol subindo e o sol descendo, e ele traduz essa linguagem na parede, né? A parede vira um banco de dados para ele, e a linguagem que ele usa é do pauzinho, do izinho, do traço. E esses traços simbolizam os dias. E ele desenvolveu uma estrutura complexa, né? Ele tem uma estrutura complexa de dados. A gente tem dados e tem essa estrutura rudimentar, mas porém primordial para o desenvolvimento da computação moderna, né? E a gente vai criar um algoritmo e a gente precisa de quê, galera? Do problema. O homem da caverna, ele teve o problema dele.
contar os dias para se manter vivo. A gente tem novos problemas, né? A gente tem problemas mais sofisticados, né? E a gente vai entender o problema, né? O que vai ser esse problema? A gente vai chamar de iniciando o projeto Fazendinha da Alegria. Isso foi o pessoal da Hardbeat aqui que botou. Eles têm uma ideia grande aqui para fazer um game. Não me perguntem muita coisa, mas eu gostei do nome também. A Fazendinha da Alegria é uma fazenda, né? Que ela fica no topo de um prédio, né? E essa fazenda é uma fazenda extremamente moderna. Ela usa microcontroladores, algoritmos, Arduino, Raspberry Pi. Esses caras, eles estão criando um sistema de gestão para fazendinha. Eles plantam, acho que banana, maçã, tomate e beterraba. Eu não sei o que eles plantam, mas a gente vai ver mais à frente. Então, qual é o problema desses caras? É o problema que toda empresa, todo setor tem, cara. São gestão e processos. A gente tem o programador hoje. Quais eram os problemas do homem da caverna? Era se manter vivo. Hoje em dia, quais os problemas do homem moderno? É ganhar dinheiro para se sustentar, mano. Para ter uma graninha, entendeu? Essa graninha vai vir a gente vai resolver problemas, né? A gente tem a nossa mão de obra aqui, a gente vai resolver problemas como programador. E a gente vai entender a fazendinha, entendendo o problema. Nesse momento, iremos escutar a angústia de nosso cliente, até porque iremos desenvolver o software, né? Software a gente vai entender como algoritmo, para resolver a necessidade da vida real dele. Quando você, programador, encontra lá o cara pela primeira vez, você está fazendo uma análise do problema dele. Você tem que realmente entender o problema dele. Programação é a única profissão que você tem que entender o teu problema, a tua profissão e a profissão do outro cara. Porque quem faz um robô que faz cirurgia via interwebs, esse cara tem que entender um pouco de medicina para poder compor ali, desde a linguagem de programação até o hardware da coisa, né, cara? Você não pode chegar ali e achar que sabe as coisas, você tem que realmente achar. Então, o cara da fazendinha, ele tinha esse problema lá, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um caderno, um tablet, a gente vai usar um programa de prototipação, né? Para a gente começar a escrever os problemas dele, a gente vai documentar os problemas do cara. Escrevendo um algoritmo. Após entender o problema do cliente, iremos para a construção da ideia dentro de uma linguagem. Utilizaremos o JavaScript, mas você pode usar a linguagem de sua preferência, porque aquele lance, algoritmo é a ideia, a linguagem é qualquer uma, é japonês, é francês, é italiano, tá bom? E é o seguinte, entendendo o problema do cara, a gente vai anotar tudo lá. O cara vai chegar, mano, meu problema é o seguinte, eu tenho aqui esse sistema aqui, eu preciso que toda vez que eu, aqui no meu condomínio, eu gere boletos, eu preciso de um sistema que dispare para cada um, eu preciso de um sistema de gestão, tem que ter usuário, tem que ter recovery de senha, esse tipo de coisas, são genéricas, né, galera? A gente vai entender esses negócios e anotar tudo. O cara vai precisar disso, o cara vai precisar daquilo. Existem várias técnicas para você fazer isso. Tem o ML, tem técnicas modernas aí das grandes empresas, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês vão ter que anotar em um momento o problema do cara. Para aí sim você codificar o algoritmo, né? Nesse momento, com toda a análise de requisito pronta, podemos partir para o código e criar nossa aplicação. Entendeu, galera? A gente vai fazer esse processo agora juntos, né? Como a gente vai fazer esse processo? A gente vai ler aqui, ó. A gente foi lá na Fazendinha, lá, entendeu que a Fazendinha é um projeto tecnológico para criar pequenas unidades geradoras de produto na sua casa, nos prédios, fazer uma cidade autossustentável, né? Entre aspas, né? Se permitir, o sistema permite isso. E a Fazendinha, né? Vai ser um núcleo em cada partezinha lá um vai ser na casa, acho que você vai comprar seu kit. Eu não sei ao certo, mas eu estou estudando ainda e vamos ler quais são os problemas. A Fazendinha teve um novo contrato. Seus meios de produção irão alavancar depois de uma injeção de capital de uma grande empresa. Olha que legal, hein? Entrou grana. Fomos contratados para criar um sistema de análise dos seus produtos. O sistema irá criar uma lista ordenada contendo frutas e suas respectivas caixas, né? Porque na Fazendinha, o cara ele faz a produção e o excedente ele vende.
E aí tem uma caixinha que vai a fruta, né? Tem uma banana dentro da caixinha da banana. Tem uma maçã na caixinha da maçã, né? É um brand meio indie aí, a galera meio indie, mas tudo bem, deixa eles lá. A sua primeira tarefa em construir uma nova funcionalidade é organizar a tabela de produtos e suas datas. Iremos criar um sistema de filtragem a partir das datas de vencimentos estipuladas pelo cliente, né? O dono da fazendinha. Lembre-se de que na fazendinha cada fruta vem em uma caixinha, que é uma caixinha bonita, né? Tem todo o seu estilo lá, e a gente vai entender essa parte aí, galera. E aí, o que a gente vai ver aqui? A gente fez um passo a passo, mais ou menos como vai funcionar nosso algoritmo. No primeiro momento, a gente vai criar onde irá ficar as caixas, né? Porque a gente tem uma esteirinha de caixas, acredito eu, a gente vai ver com a fazendinha, e a gente vai botar essas frutinhas. Segundo, isso tudo é real, né, galera? Eu não estou falando nada de computação ainda, eu só estou falando de anotações, isso aqui é tudo anotação. Segundo passo é inserir os produtos em cada caixa, né? A gente vai fazer isso lá na esteira e vai ter o software que vai fazer a abstração disso. Terceiro momento é fazer o computador percorrer a caixa por caixa, fazendo uma análise comparativa. Para que essa análise? Para a gente saber o vencimento, se já vai vencer ou não vai vencer. Isso vai ser um sistema de monitoramento, né? Que a gente vai fazer nos produtos da fazenda. Quarto passo, reescrever as posições dos itens de cada dentro da caixa, né? Cinco passo é imprimir essa interface, a lista de frutas para usuários do sistema. A gente vai imprimir essa interface, né? Como seria a interface? Sei lá, mano, HTML e CSS, talvez Angular, talvez Java. A gente poderia fazer isso com qualquer sistema, qualquer linguagem, né? A gente agora está só analisando um algoritmo. Beleza, pessoal? A gente entendeu os problemas da fazendinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ir um pouquinho mais a fundo. E a gente vai entender um conceito chamado array, né? A gente vai entender uma estrutura de dados. Porque é mais ou menos o seguinte. Na fazendinha, imagina que na fazendinha tá 5 caixinhas. Uma caixinha do lado da outra. Que é a esteira de produção lá da fazendinha, né? Que o cara guarda lá. E essas caixinhas, elas são caixas reais, né? São de papelão, tem o logo, a fazendinha, né? Tem a fruta lá dentro, com papel, negócio bem gourmet. Só que é uma ideia. Como que a gente vai fazer isso dentro do computador? Aí a gente já entendeu o problema. Aí a gente vai ter que partir para uma solução. Alan, qual é a solução correta? A solução correta é a solução que funcione, meu camarada. Você tem que entender as ferramentas computacionais para você poder traduzir o seu problema algorítmico, né? E qual foi a minha ideia? A ideia do Alan, né? O cara que está trabalhando para a fazendinha nesse momento. A minha ideia foi o seguinte. Eu sei que a fazendinha, ele aloca sempre 5 produtos em cada prateleira. E eu só vou fazer de exemplo uma prateleira, porque isso aqui é uma aula e eu preciso ser didático, né? Mas o mais próximo da realidade eu sempre vou tentar trazer. Eu vou fazer com uma fileira, mas aí você pode expandir depois dessa ideia para onde você quiser. E eu vou usar uma estrutura de dados chamado array. O que é uma estrutura de dados chamado array? É uma estrutura de dados que está dentro, né, do seu computador. Você está dentro da estrutura que é feito o seu sistema operacional. Esse array, o que ele vai fazer? A gente tem a memória RAM, né? A memória RAM, Random Access Memory. A gente tem essa memória. E essa memória, se vocês perceberem, galera, ela é mais ou menos assim, ó. A gente tem uma célulazinha, 2 células, 3 células. Temos as caixinhas da fazendinha, cara. Olha só. Cada caixinha dessa aqui é uma célula da tua memória RAM. Memória RAM. É difícil falar RAM, né? RAM. E a memória RAM, essas caixinhas aqui, né, galera? Elas são os pininhos lá da memória. E o que é a memória em si? Digamos que você tem um pente de memória de 512. Você tem um pente com 512 caixinhas. Essas caixinhas, cada uma delas, são um elemento chamado capacitor eletrolítico. São elementos da eletrônica. O que ele faz? Ele enche de eletricidade e fecha. Enche de eletricidade e fecha. Ele faz 0 ou 1. Então, assim, para resumir, a gente vai utilizar essas caixinhas para escrever o que tem lá dentro e simular uma prateleira. A prateleira é o mundo real,
A memória RAM é abstração. Alan, mas assim, mas se o cara lá, o cara que cuida da prateleira esquecer de botar uma caixa, o teu sistema tem que alertar esse cara. Porque o sistema real, assim, quando você tem um sistema de gestão, ele vai estar ali fazendo gestão de alguma coisa, de um produto, de funcionários, entendeu? Mas existe ali uma ligação entre a realidade e, né, a abstração. O que é um sistema de, sei lá, financeiro? É só abstração. Porque dinheiro é abstração. Dinheiro é ideia. O cara teve ali, mano, vou fazer 20 mango aqui, boto mais 30, comprei um negócio aí pra nega. É abstração. Então, a gente tem que entender isso, tá, pessoal? E o que acontece? A gente entendeu o que é o array, né? O array é uma estrutura de dados bem básica, bem simples, porém importantíssimo para estruturas complexas, né? Para árvores binárias, né? Para filas, pilhas, a gente vai usar. Mas basicamente ele é um recurso matemático, que ele vai fazer o seguinte: eu vou lá na memória RAM e vou dizer, ó, esse pedacinho da memória RAM é o lugar onde eu vou alocar aqui estaticamente essas caixinhas. Então cada pentezinho ali da memória RAM eu vou simbolizar uma caixinha. É isso, galera. A partir disso, eu acho que a gente pode, né, fazer um código em si para tentar entender mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, é a ordem do algoritmo que a gente vai criar, né? Isso aqui existe já um sistema lá, o cara loga, o sistema tem essas coisas bem genéricas, painel de controle, e a gente está fazendo uma funcionalidade nova, que é essa funcionalidade para saber se o produto vai inspirar ou não, né? Em primeiro momento, a gente vai ter que criar o lugar onde vai ficar a abstração, né? A gente vai ter que criar o lugar onde vai ficar as caixas, né? Aqui no JavaScript, a gente pode, ó, array de caixas de produtos, verbosão. Aqui no JavaScript, você pode fazer essa declaração aqui, ó, command save, eu crio um array. Então, o que acontece? Aqui dentro, eu posso separar itens, e quando eu separo esses itens, aqui, ó, 0... 1, 2, 3, 4. Quando eu separo esses itens, eu consigo expor eles aqui na tela. O que eu faço? O array de caixa de produtos é o artifício matemático que vai lá na memória RAM e separa 5 posições, a partir aqui do 0, 0, 1, 2, 3, 4, tem 4 posições aqui, são 5 posições. Na computação se melhor alguma coisa do que a não ser palavras. Na posição 0, eu botei aqui banana. Na posição aqui, ó, 1 eu botei laranja, manga, limão e tomate. Tomate é uma fruta, galera? Deixa aí nos comentários se você acha que sim ou que acha que não. A gente está aqui, né, com essas 5 frutas, né, dentro desse array. Se a gente vir aqui dar um Ctrl Save e botar para rodar o nosso código, a gente vai ver que agora, olha, as posições estão feitas, né? Mas vocês sabem que, pô, mano, não é só... Eu não vou conseguir identificar somente com uma fruta, só com um ID, né? A gente pode chamar isso de ID. Isso aqui nem é ID, só tem um valor aqui. Tá meio confuso. Eu preciso representar a caixinha. Como eu represento a caixinha? Vocês concordam comigo que a caixinha é um objeto? E o que é um objeto? Sei lá, uma caneca é um objeto? Um garfo é um objeto? Sim, são objetos. E a caixa também é um objeto. E um objeto, ele pode ter atributos, pode ter valores, pode ter cor, pode ter um monte de coisa. Pode ter a caixa verde, pode ter a caixa rosa, pode ter a caixa azul, pode ter um copo mais pesado, mais leve, mas é um objeto, né? E o que acontece? Aqui dentro, em vez de eu simbolizar uma banana, eu vou botar um objeto, aqui um objeto também, e aqui um objeto. Isso é um artifício do JavaScript, né? Que é um objeto, cara. Que isso aqui é muito legal, isso é bem modernão, isso aqui as APIs utilizam JSON, né? Que é esse objeto, que basicamente eu estou botando aqui em cada posição um objeto, mas eu vou fazer um aqui rapidinho, ó. Vou chamar aqui, ó, de const objeto igual, ó, isso aqui faz array. Isso aqui faz objeto, ó. Esse objeto aqui vai ter, ó, nome Alan.
Eita, meu Deus do céu. Nome, Alan. Idade, 30 anos. Vou pegar leve comigo, que tá complicada a vida. Então, eu consigo, olha só, imagina que se isso fosse uma caixa de frutas. Eu poderia botar o nome da fruta, botar o valor da fruta, só que um objeto, olha só, vou dar um console log no objeto, para ver o que sai, olha. Ó, saiu só o objeto. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou simbolizar dentro do meu array as posições por objetos, ó. Eu vou botar 5 objetos que vão simbolizar as caixas, que é a abstração. Essa foi a minha ideia, galera. Vocês poderiam ter outras ideias? Sim, poderiam. Poderiam botar 5 objetos aqui, um do lado do outro. Seria meio estranho, meio antiprático, mas funcionaria. Mas olha só como que a gente vai fazer. Esse objeto aqui, ó, vai ter o nome do produto, né? A gente pode botar nome do produto? Bota nome mesmo. Vamos chamar ele de banana. Aqui, ó, do lado aqui, ó, deixa eu organizar isso aqui para ficar bacana e a gente entender bem melhor. Só tô dando espaço aqui em cada um. Aqui, agora no Visual Studio Code Alt Shift F, você vem e indenta tudo, né? Então o primeiro objeto vai ter um nome banana, né? E ele vai ter o que mesmo, malandro? Deixa eu dar uma olhada aqui. E ele vai ter o valor do peso do produto, né? Vai se chamar valor quilograma. Vai chamar, ó, vou dizer que é 2.1. Eu estou usando aqui, ó, 2.1. E ele vai ter, vamos chamar de data validade, que vai ser 2. Como que o sistema funciona aqui da Fazendinha? Eles contam a validade a partir do produto. O produto ele pode ele tem o tempo de expirar de 1 dia. Ele tem que sair da prateleira, porque ele vai ficar podre. Eu tenho que recolher antes dele ficar podre. Então ele conta por dia. Se o cara tem 20 dias de validade, ele pode ficar 20 dias na prateleira, tá beleza? É assim que funciona. E aí o que eu vou vir aqui, ó? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou vir aqui, vou copiar e colar. Vou vir aqui, vou copiar e colar. Vou vir aqui, vou copiar e colar. E vou vir aqui, vou copiar e colar. Tá beleza, galera? Olha só. Agora a gente conseguiu interpretar uma prateleira, ó. Banana. Vou botar aqui, ó. Laranja. Aqui é o quê? Manga. Manga com sal. Limão. E tomeiro. Tomaco. Tomeiro. Esse aqui, vou botar valores fictícios aqui. Esse aqui vale 0.5, aqui 0.7, esse aqui vale 4, esse aqui vale 1.2 e esse aqui vale 4, beleza? Esse aqui, ó, a banana tá quase podre, 2 dias. A laranja tem mais 10 dias aqui, ó. A manga tem 8 dias. O limão tem 25 dias. E a data de validade aqui do tomate está em 8 dias. Quem dá essas datas de validade? É um sistema lá, robótico lá, com Arduino, que fica olhando a fruta e ele consegue ver a taxa bacteriana para ver se está se proliferando. Então ele que diz para o sistema quantos dias está e a gente que dá a baixa lá e tira o produto, né, da prateleira. Beleza, galera? Vou dar o command save aqui e vou dar um console log aqui para ver o que vai sair. Olha só. Então, ó, saiu aqui, ó. O cara lá no visualizador dele, ele consegue ver esse array com esse número de objetos. Beleza, galera? Só que agora a gente vai utilizar uma técnica que é uma técnica tradicional para se percorrer array, né, dentro da computação. Isso se você estudar estrutura de dados, se você estudar programação e algoritmos mais a fundos aí, você vai ver que o for é uma estrutura já consolidada, e a gente vai ver uma estrutura moderna do ECMAScript aí mais novo,
que faz também a mesma funcionalidade, porque a gente já tem a estrutura. A gente entendeu que a gente conseguiu já, né, fazer o passo aqui, ó, inserir produtos na caixa, o passo 1 e o passo 2. A gente conseguiu representar uma estrutura da prateleira, que é uma estrutura abstrata, né? E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o computador percorrer caixa por caixa fazendo uma análise comparativa. Porque quando o cara lá da fazendinha, ele vai, né, analisar essas caixas, ele vai fazer essa análise caixa por caixa, ele vai lá e vai ver como que está o produto. E a memória RAM vai também ser a mesma coisa. A gente tem que fazer um código que faça ir do ponto 0, né, até o último ponto, olhando cada produto que tem aqui por dentro, para a gente poder falar o que tem, para propor alguma mudança, né? E a gente vai usar uma estrutura funcional chamada for. Eita, meu Deus do céu. Esse aqui não, botei off, quase offspring. Vamos botar aqui, ó, o for. Ó. O for, olha só. Aqui é uma função. Isso aí, se vocês quiserem aprender mais, estamos na Hardbit aí, ó, vai sair a mentoria para a gente entender isso aqui a fundo, de verdade. Mas o for, ele vai receber uma configuração aqui, igual do FIFA, né? A gente vai dizer quando começa o array, para onde que vai, aonde que termina. E aqui dentro vai ser o contexto. A gente vai dizer o que vai acontecer. A gente vai escrever esse código. Isso é um código que é nativo do sistema, né, do JavaScript. E é uma estrutura bem clássica, né, cara? Então, e é uma estrutura matemática que, se você for aí na matemática tradicional, você tem essas mesmas estruturas de somatório que são os for, né? Que o cara, na verdade, no final é matemática. Mas a gente vai precisar de quê? De 3 parâmetros para percorrer esse for, essa estrutura de array. A gente vai precisar de um primeiro parâmetro, é aonde começa o meu array. Eu vou dizer que vai começar do 0. Porque o 0 é meu 1, né? E a gente vai usar o i aqui como um contadorzinho para ir orientando o nosso processo. Isso aqui, galera, é receita de pão, mano. Receita de bolo. É sempre a mesma coisa. Enquanto o i for menor que 5, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai fazer 5 vezes a mesma coisa, porque eu preciso andar 5 casinhas lá na memória RAM, né? E eu vou dizer que i... A cada vez que ele entrar aqui nesse looping aqui, porque é um looping 5 vezes e sai, ele vai adicionar mais um. Basicamente, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse array, eu vou pegar esse console log, vou comentar aqui, ó, para não sair no nosso código, tá? Que o código é igual a isso aqui, ó. O código tem vários números e cada número é uma sequência que vai se executando, tá bom? Então a gente aqui tem o console log, array de produtos. Aqui, ó, isso aqui faz parte, né, de array. Isso aqui é uma estrutura do JavaScript que a gente pode passar a posição do array que a gente quer, array 3, array 4. Só que aqui eu vou passar array i, porque esse i, no primeiro momento ele é 0, no segundo momento ele é 1, no terceiro momento ele é 2, no quarto momento é 3, e assim sucessivamente, até ele resolver essa solução aqui, né? Vamos ver o que vai sair agora aqui nesse nosso console log. Ó, ele rodou o algoritmo todo. Beleza, galera? Mas qual é... Assim, a gente já conseguiu representar aqui na prateleira, fizemos uma prateleira aqui. Essa prateleira aqui poderia ser o quê? Poderia ser o AWS, poderia ser o Firebase, trazendo esses dados aqui. Mas a gente tem que ter a prateleira em algum lugar, a gente tem que ter a parede do Homem da Caverna, né? Aqui é a ideia do Homem da Caverna de você conseguir realmente fazer o código rodar, né? Isso aqui foi o artifício matemático que a gente fez. Agora a gente vai ter que fazer a lógica que o nosso cliente pediu, que é a lógica dos produtos vencidos, né? Ele está dizendo aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, analisar a data da validade da mercadoria, né? Vamos dizer assim que, vamos botar aqui menor que 3. 3 dias para ficar na prateleira, tá beleza, pessoal? O que eu vou fazer aqui dentro desse for? Dentro desse for, eu vou ter que criar uma outra prateleira dentro da memória RAM. Porque na memória RAM, aqui no JavaScript, a gente tem que ter... quando a gente vai lá, acessa aquela memória,
a gente faz processo com outros lugares. Isso aí é umas estruturas de dados complexas, ponteiro, é umas coisas meio loucas assim. Mas aqui nesse momento, como a gente está usando essa metodologia aqui, a gente vai ter que criar uma prateleira vazia, porque o computador ele vai utilizar todas essas prateleiras e vai jogar em outra prateleira. É um artifício matemático que está acontecendo lá dentro, tá beleza, pessoal? Que nem vou me estender, né? Mas eu vou criar o quê? Lá em cima tem o nome do array. Vou criar um array vazio. E como eu crio um array vazio? Array vazio. Como você cria um array vazio? É só você igualar a ele a uma estrutura vazia, né? Então agora a gente tem um array cheio e um array vazio. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma outra estrutura chamada if. Se acontecer alguma coisa, se, né? Essa estrutura if, ela vai fazer o quê, né? Primeiro, antes de fazer a if aqui, eu vou fazer eu vou fazer a minha ideia básica. Eu vou pegar o array vazio .push. Isso aqui se chama... Esse push está vindo do JavaScript. Isso se chama prototype chain, é uma prototipação. Ele traz coisas para utilizar dentro do teu array, né? E o que o push faz? O push empurra para o array vazio o array novo. O array novo não. O array de produtos. Ó. O array de produtos. Deixa eu ver. Em quais posições? Em todas as posições. Vou fazer o seguinte, vou dar um console log nesse array vazio para ver se vai funcionar, né? Que às vezes não funciona, as coisas são complicadas. Ó, vou dar um command save e vou atualizar. Ó, tá funcionando tudo certinho, ó. Peguei o mesmo array que estava lá, joguei para o outro lado. Só que agora eu vou fazer uma verificação, porque eu não quero, pô, tá o mesmo array aqui. Eu vou fazer uma verificação nesse array para ver se eu deixo passar os produtos que estão vencidos ou os produtos que não estão vencidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura, eu vou copiar aqui mesmo, e eu vou fazer um if, que é um cara que ele vai fazer uma condicional, né? Ele vai dizer o seguinte, se o array vazio, se o array de produtos, ó, eu vou pegar o array de produtos, vou botar aqui, ó, na condição do if. Se o array de produtos... Calma aí. Deixa eu apagar aqui, ó. Agora tá certo. Se o array de produtos, né? Ponto. Data de validade. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai analisar todas as datas de validade. Só do array, na posição, ele vai passar por cada data de validade e ele vai dizer o seguinte. Se isso for menor que 5 dias, né? Eu vou... Caramba. Vou ter que reescrever aqui, ó. Vou ter array vazio.push. Então tá, beleza. Eu vou fazer... Se esse array de caixa de produtos, né? Ele vai olhar em cada caixa. Ele vai pegar essas caixas, ele vai olhar em cada caixa 5 vezes. E ele vai passar nesse campo data de validade. Se o campo data de validade for menor que 5, eu estipulei aqui 5, eu vou botar 4 para não ficar parecido com esse 5 aqui. Isso aqui é 5 números que eu estou percorrendo no for. Estou passando aqui 4. Se for menor 4 dias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o array que eu estou querendo selecionar e vou botar no vazio. E vamos ver o que vai dar. Se tudo der certo, olha só. O único produto que está prestes a vencer é a banana. Porque, olha só, a data de validade dela lá, o sensor lá anunciou que ela só tem mais 2 dias. Vamos fazer um teste aqui. Vamos botar esse limão. O limão também está prestes a vencer. Tá? 1 dia. Vamos fazer aqui, ó. Olha, galera. Agora pegou o limão e a banana. O que eu fiz aqui, galera? Eu resolvi o problema enunciado, né, pelo cliente, que era para fazer uma análise. O que eu poderia fazer com esse código aqui na vida real? Eu poderia ir lá no HTML, no C Sharp, não sei. C Sharp não. Eu poderia ir lá no HTML com o JavaScript, criar um botão, né? E lá, esse cara aqui, essa parede aqui do Homem da Caverna,
estaria num MongoDB, estaria num MySQL da vida, estaria em algum lugar. Eu ia fazer a mesma coisa, trazer tudo do banco, né? Rodar tudo aqui no meu array e fazer uma filtragem, né? E galera, esse aqui é o método, esse é o método tradicional para fazer um negócio desse. No JavaScript moderno, a gente tem, né, métodos mais sofisticados. E a gente poderia fazer, ó, eu vou comentar isso aqui tudo, só vou deixar aqui, ó, a minha parede, tá ok? Deixa eu dar um comando de menos aqui, ó, pra dar pra ver agora. Eu vou criar um filter. Como eu crio? Eu vou precisar de um array vazio. Olha como que o negócio é bem mais moderno. Eu vou precisar de um array vazio. Esse array vazio vai receber quem? O meu array que já está com os produtos. Que na verdade você constrói um array vazio também no método moderno, né? Você vai criar um array de produtos e vai botar para aqui. Olha só, galera, olha quantas linhas eu gastei aqui, olha quantas linhas eu estou gastando. Ponto filter. De onde vem esse filter, Alan? Esse cara aqui vem lá do JavaScript, está aqui dentro do motor do JavaScript, trazendo para mim. Isso aqui eu não inventei não, galera. Isso aqui a gente tem que ir lá, tem a descrição, tem a ficha técnica, tem o card do Pokémon lá, do Filter, Map e Reduce. São os métodos principais, né? A gente tem esse filter aqui. O que esse filter recebe? Isso aqui já é modernão. Um callback. Ele recebe uma função dentro de outra função. Essa função, ela recebe um elemento, correto? E ela vai fazer o quê? Ela vai retornar, return, esses elementos, só que com a, data de validade. Olha só. É igual a outra lógica, só que eu estou escrevendo numa linha só, galera. E quanto a data de validade for menor que 4, ele vai trazer, e eu vou fazer o que aqui embaixo? Vou dar um log no array vazio. E vamos lá, pessoal, para terminar a aula. E saiu, ó, o mesmo método. Olha só, galera, isso aqui, ó. Olha o clean code, olha... Eu fiz uma função utilizando uma linha, um negócio legível. Isso aqui pode ser legível? Pode, a gente pode estruturar, mas olha essa estrutura para essa estrutura. Então, o que eu quero passar aqui sobre construção de algoritmos para vocês? Sobre o que é o algoritmo, para a gente finalizar a aula, tá? Então, galera, o que a gente falou hoje, né? A gente falou o que é um algoritmo, a gente entendeu que o algoritmo é uma concepção, é uma ideia, é uma estrutura que os seres humanos pensaram, né? Que tudo, né, caros amigos, deriva da filosofia, que são ideias. A filosofia, tudo que a gente tem de computação aí, binária, é derivada da lei do pessoal ali do Platão, do Aristóteles, aquela galera ali, gente boa ali do fundão, né? A gente entendeu que essas ideias, né, matemáticas, trouxeram soluções para problemas. E esses problemas, a gente criou algoritmos para resolver esses problemas. O Homem da Caverna criou a parede dele lá para anotar as coisas. E eu, Alan, criei um código para entender o dia que vai inspirar para poder ter um aviso, um alert, um push notification, um e-mail, uma sirene, não sei, para avisar o desenvolvedor do software, né, o cara ali que está manuseando o software, né? A gente entendeu esse problema para poder fazer o problema da fazendinha. Entendemos uma estrutura de dados complexa, que é o array, que é uma estrutura de dados simples que gera estruturas de dados complexas, assim, coisas bem hardcore, né? E fizemos o nosso código, galera. E eu quero encerrar por aqui, e a gente vai ter toda quinta-feira aqui sempre algum conhecimento, talvez vai ter Node, talvez vai ter React, talvez vai ter React Native, mas uma coisa é certa, vamos ter conhecimentos e muitas lives. Muito obrigado a todos, obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, obrigado João Vitor, obrigado Fábio Medicina, e até a próxima, pessoal, e fui!